Você que vem acompanhando o caso da cantora gospel Sara Mariano, ela foi assassinada pelo seu esposo, Ederlan Santos Mariano. O Ederlan, segundo a polícia, ele arquitetou todo o crime, ele planejou tudo, até porque ele cuidava da agenda da ex-esposa. Então ele sabia tudo o que acontecia e no momento onde que foi perguntado para ele, né, para que cidade a esposa iria fazer o evento, a esposa iria cantar nessa cidade, ele não soube informar, sendo que era ele o principal, né, ele é o principal agente ali de contratações da esposa. Porém, a polícia ainda investiga o caso de que o Ederlan tenha descoberto uma traição da esposa Sara Mariano. Até então não se sabe se isso é verdade ou não, porém um motorista de aplicativo, ele prestou depoimento à Polícia Civil, e nesse depoimento ele fala que já teve o envolvimento, né, com a Sara Mariano. Então é muita coisa em cima desse caso, né? A família de um lado defende ideias, do outro lado tem a investigação da polícia, do outro lado tem a defesa, né, do Ederlan. Então muita coisa está acontecendo dentro desse caso. Eu quero que você acompanhe agora comigo uma entrevista que o Ederlan deu aos repórteres antes de apontar indícios que ele era o principal mandante do assassinato da própria esposa. Acompanhe o vídeo. Até 20, 25, 30 dias de agenda no mês, em grande parte da maioria. Você sempre acompanhou sua esposa na situação dos shows? Na maioria das agendas, de 30 agendas, 20, 25 a gente tá junto. Na terça ela falou o que pra você? Quando você ouviu ela a última vez? Terça-feira à noite eu vi ela a última vez. Você consegue observar nesse momento o que ela falou pra você? Ela falou o que pra você? Olha só o olhar aqui do Ederlan, a gente conseguiu observar com mais clareza essa região onde que tá aqui os olhos dele. Ele começa a buscar uma construção da cabeça dele. Ele começa a construir ali algo que não existe, né? Para que você possa ativar a área da memória, onde que esse fato já existe, isso já acontece, né? Isso já aconteceu, é muito mais fácil você acessar um registro de uma memória, de uma cena que realmente você viveu, que realmente você aconteceu. Porém, quando você está criando, quando você está fantasiando, quando você está inventando uma história na hora, o posicionamento dos teus olhos procura uma região, né, avessa ao lado da memória. Então, se eu olho para o lado esquerdo, eu tenho acesso à minha memória, onde que eu vou buscar ali o acontecimento que realmente aconteceu. Se eu olho para o meu lado direito, eu estou buscando minha parte criacional, ou seja, eu vou tentar criar ali. Porém, o Ederlan, ele já tinha programado toda essa história. Ele já tinha, inclusive, ele já sabia o que ele iria falar na entrevista. Ele já se preparou, inclusive, para algumas perguntas. Se você observar os olhos dele, ele já tem ali um acesso muito claro ao que ele inventou. A gente vai dar sequência aqui agora no vídeo. Observa o que ele responde, para onde que os olhos dele vão caminhar. Terça-feira à noite eu vi ela a última vez. Terça-feira à noite eu vi ela a última vez. Ele deu 3 piscadas, movimentando o seu olho, né, na situação avessa da confirmação, como se o corpo tivesse a necessidade ali de falar, não é isso que está acontecendo. Né? O corpo, ele não consegue expressar a mentira, ele denuncia. A boca, aquilo que você cria, né, a imagem que você fantasia, aquilo que você começa a criar ali num plano mental, sem buscar um acontecimento real, pode parecer ali fácil, né, pra boca, a palavra, tem aquele ditado que fala, né, a boca fala o que quer. Porém, o corpo dele já manifestou diferente, posicionamento ocular diferente. A gente já ganha aqui, notoriamente, já o olhar de desespero, porque automaticamente quando você responde algo que não é, você fica nervoso, o excesso de cortisol começa a vir para o sistema nervoso frontal e, segundo a análise que eu estou fazendo agora para vocês, ele já começa a ficar nervoso. Vamos dar continuidade Sozinha aqui. a viagem, às vezes vai com nossa filha, às vezes vai sozinha, a maioria vai comigo. Ela já tinha saído antes? Nunca. Nunca. Nada parecido. Repare que a voz dele, nesse momento, já muitas agendas, faz sozinho as viagens, ele já começa a afinar um pouco a voz dele nesse exato momento. Porque o que é essa afinação, Jó? Simplesmente eu começo a perder a voz. Começo ali a não ter, por mais que eu queira, o
o medo, a situação, tudo aquilo que eu estou enfrentando no momento, tantos microfones, e eu estou distorcendo a verdade, significadamente a minha voz vai mudar. Eu já comecei a mudar a minha voz. Meu tom de voz ele já muda. 7 da noite. Ela foi dirigindo o carro? Sei dizer a igreja. Ela foi no carro dirigindo? Não, Ela pediu uma pessoa. O carro veio buscar. Nós não temos veículos, sempre vem alguém buscar, ou nós temos nossos amigos de Uber que fazem as corridas pra gente, ou a igreja manda alguém pra vir buscar e E trazer. essa pessoa você não sabe quem é. Ela fez uma aposta. Eu vim aqui. Você sempre acompanhou sua esposa na situação no show? Você consegue observar agora que todos os repórteres, eles tiraram o microfone e assim que ele deu uma resposta, eles na mesma hora já devolveram outras perguntas totalmente diferentes ali pro Ederlan. Ele já se fechou ali para poder responder os repórteres. Aí, quando ele recebeu uma sequência de perguntas que ele não conseguiu compreender, ele respondeu aqui, convencer ele, olha o que ele fez. Sei dizer a igreja. Ela foi no carro dirigindo. Não sei dizer a igreja. Ele estava dando entrevista para repórteres. Mas por que ele disse, não sei dizer a igreja? Acredito que é um hábito que ele já tenha, né, na igreja, que ele frequentou com a esposa que ele assassinou, né? E esse hábito de falar da igreja e tal, mas como uma gíria de comunicação, não sei dizer a igreja, ou seja, eu não estou dizendo, não sei dizer igreja. Ele sai dali. Agora, se você observar exatamente esse olhar que ele faz, é o clássico olhar, né, de medo. A boca ela já ficou já um pouco totalmente bem acentrada, um lábio com o outro, essa base querendo cair, testa tensa. O medo ele tá totalmente visível aqui, né, na cara do Ederlan. Tá muito nítido aqui já a resposta, né? Para um bom entendedor, meia linguagem corporal basta. Então não é necessário mais ele dizer mais nada. Ele já confessou o assassinato da sua esposa, né? Da sua ex-esposa. E hoje muitas histórias estão em cima aí desse caso, desse acontecimento. Bem, meus amigos, como vocês podem ver, até que ponto chega uma pessoa para poder mentir descaradamente, ter tirado a vida da própria esposa? Pessoas como o Ederlan, homens como o Ederlan, estão por aí, soltos na nossa sociedade. E cabe à justiça dar, de fato, aí o destino certo para esses tipos de psicopatas, né? Pessoas que podem ser consideradas psicopatas. Friamente, o Ederlan, ele fez uma live ao lado da filha dele. Como muita gente viu essa live, pena que eu não tenho aqui para poder mostrar para vocês, não tenho como trazer essa transmissão para vocês, mas foi feita uma live ao lado da filha, ele chorando, pedindo a resposta da morte da mulher. Então fica aqui o alerta, né, para muitas mulheres que estão aí dentro de igrejas, mulher que também está não só dentro da igreja, mas a ideia de que Deus vai resolver tudo, que tem que segurar o casamento por conta do nome e acaba perdendo a própria vida, Se você está passando por um relacionamento abusivo, você sabe que o caminho está sendo conduzido esse teu relacionamento é o caminho da morte, Então denuncie, sei que é difícil para muitas mulheres abrir a boca, denunciar, mas é a melhor alternativa, Fale com parentes, com amigos, com familiares, não seja mais uma vítima e aprenda também a reconhecer, como é que se comporta esse tipo de homem, como é que se comporta esse tipo de psicopata, esse tipo de pessoa que ali age de forma friamente para poder fazer o que quiser, manipular toda a situação ali. Ele acreditou que poderia fazer todo um contexto com os repórteres, com a polícia e se livrar dessa, mas ele não conseguiu não. Ele se entregou, ele confessou para a polícia que ele é o próprio mandante do assassinato da ex-esposa Sara Mariano.